Olá pessoal, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida, com a sua casa e com a sua família. Amém? Hoje estou aqui para ministrar uma mensagem no seu coração e no final nós vamos fazer uma oração e que o Senhor venha nos fortalecer, nos encorajar para seguirmos a nossa caminhada. Amém? Porque a caminhada não tem sido fácil, a caminhada ela é dolorosa, ela é difícil, mas com Deus ao nosso lado nós somos mais que vencedores. Amém? Bom, mas antes de assistir esse vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreva aqui no canal, aperta no botão escrito em vermelho inscrever-se, ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Amém? Eu tenho postado as lives que eu tenho feito no meu Instagram e eu vou postar cada live que eu fizer para quem não tiver Instagram e poder assistir, tá bom? Mas vamos para a palavra de hoje então? Hoje eu quero ler uma mensagem com vocês que está lá no Salmo 18, do versículo 3 até o 6. Olha o que a Bíblia nos diz. Clamei o Senhor que é digno de louvor, e Ele me livrou de todos os meus inimigos. De meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei o Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus de seu santuário, e Ele me ouviu. Ele ouviu o meu clamor, chegou aos seus ouvidos. Ele ouviu e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Glória a Deus por essa mensagem, né? Então aqui o salmista Davi, ele estava passando por um momento muito difícil da vida dele. Tanto que ele falou que a morte o envolvia, os inimigos dele estavam perseguindo e estava ficando a batalha cada vez mais forte. Então ele estava muito angustiado, ele estava aflito, com medo, com muito temor. Mas então ele falou, eu vou clamar ao meu Deus, porque eu sei que o meu Deus ele é capaz de solucionar esse problema para mim. Eu sei que o meu Deus ele vai me socorrer e ele vai me tirar desse lamaçal. Ele vai me tirar desse problema, ele vai tirar os meus pés dessa rede que colocaram e vai calcar os meus pés na rocha. E foi exatamente o que Deus ele fez. Então Davi ele orou simplesmente ao Senhor, ele clamou com aquele coração aflito, ele clamou todo angustiado, mas ele clamou. E no exato momento que ele clamou, o Senhor atentou os seus ouvidos a ouvir a oração de Davi. Amém? Então hoje eu e você nós vamos orar para que o Senhor ele venha solucionar todos os nossos problemas. Amém? Que o Senhor venha ser a solução, porque Ele é a solução. Não há Deus, entenda, compreenda, não há Deus maior do que o Deus nosso, do que o Deus dos céus e da terra. Deus ele não é algo assim que você deve orar só quando você precisa. Você precisa compreender que Deus ele é o próprio Criador do universo. Muitas pessoas tratam Deus como só algo existente e discutem sobre a existência de Deus. Mas se essas pessoas elas não pararem e não começar a crer, um dia elas vão ter que pagar o preço para poder crer. Por quê? Porque não creu em vida e depois que passar dessa vida vai passar a crer porque vai chegar a ver. Então nós não podemos ser como Tomé. Tomé ele precisou encostar em Jesus para ele crer que Jesus estava ali ressurreto. Tomé ele precisou encostar, ele precisou ver, porque Jesus ele apareceu para os discípulos, só que Tomé ele não estava lá. Então os discípulos eles contaram, eles falaram, Tomé, Jesus ele ressuscitou, Jesus ele está vivo. Mas o que aconteceu? Tomé falou, não, eu não acredito, vocês devem estar vendo coisa. Por quê? Porque ele não viu. E no mesmo instante, Jesus ele apareceu para Tomé e a sala estava fechada. Jesus ele apareceu ali para todo mundo. E Tomé ele falou, não, eu não acredito, só se eu puder encostar nas suas feridas. Então Jesus ele permitiu Tomé encostar.
mas isso é uma lição. Jesus no final declarou: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus já estava falando de mim, Jesus estava falando de você, porque você crê. Você não precisa ver com os olhos naturais para você crer, amém? Então tem pessoas que elas precisam ver para crer, mas não seja esse tipo de pessoa, porque lá na frente vai acabar se dando mal, porque não creu nessa vida e vai crer depois da morte, amém? Então vamos ser como Davi. Davi, ele priorizava tanto Deus na vida dele, que o clamor dele, na angústia dele, na alegria, na felicidade, na tristeza, ele clamou a Deus, amém? E ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha pecados, ele era um homem pecador, ele era igual eu, igual você, e ele verdadeiramente ele cometeu um pecado no futuro, mas quando ele cometeu um pecado, ele caiu em si, e ele ficou entristecido, ele ficou envergonhado diante de Deus, porque o homem que tinha um espírito de Deus, um homem que era chamado segundo o coração de Deus, ele sabia disso, ele ficou mal, ficou entristecido. Então ele jejuou, ele se derramou perante a presença de Deus e pediu-lhe perdão. Então talvez você neste momento possa estar vivendo uma vida de pecado. Você pode ter feito alguma coisa de errado que às vezes você tem vergonha de se achegar a Deus, mas faça como Davi. Davi, ele se achegou a Deus com o coração humilde, com o coração quebrantado, falando: Senhor, eu pequei contra ti, eu compreendo, eu digo perante o Senhor, eu declaro, eu confesso que eu pequei, mas o meu coração está entristecido, o meu coração ele está angustiado porque eu pequei, amém? E quando nós ficamos angustiados, quando nós pecamos, quando nós falamos alguma coisa de errado, ou quando nós fazemos com a própria atitude, nós nos sentimos mal, porque isso é trabalhar do Espírito Santo, isso mostra que você verdadeiramente tem o Espírito Santo dentro de você. Se você não sentisse nada, aí você devia ficar preocupado, porque daí o Espírito Santo ele não iria estar agindo, amém? Então nós vamos clamar a Deus agora neste momento. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei as suas lutas, mas eu sei que o meu Senhor ele é capaz de solucionar. Eu também tenho enfrentado muitas lutas, a caminhada ela não é fácil, a caminhada ela é difícil, ela é dolorosa, mas é como eu falei no começo deste vídeo, com Deus ao nosso lado, tudo vai cooperar para o nosso bem, amém? Então vamos orar neste momento, vamos entrar na presença do nosso Criador. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco, Senhor Jesus, neste momento de comunhão, nesta manhã tão abençoada que o Senhor preparou para que possamos estar, para que estivéssemos aqui novamente. E nós te agradecemos, meu Pai, por poder estar aqui, por ter mais uma oportunidade, por ter mais um dia, meu Pai, de poder entrar na Tua presença. Oh, meu Pai, oh, Senhor, Davi, ele estava passando por um momento difícil. Senhor, os inimigos de Davi se levantavam contra ele. Os inimigos de Davi queriam matá-lo, que ele sentia até a própria morte envolvendo. Oh, meu Pai, o coração de Davi se encheu de temor, se encheu de tristeza, se encheu de ansiedade, porque ele não sabia o que iria acontecer. Mas daí ele decidiu fazer algo, Senhor, algo que mudaria isso. Então ele decidiu clamar a Ti por socorro, porque ele sabia que o Deus que ele invocava era maior do que todas as coisas. Oh, meu Pai, é o que eu e essa pessoa fazemos nesta manhã. Meu Pai, nós estamos clamando pelo Teu socorro. Oh, meu Pai, a Tua palavra declara que o Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da aflição, no dia das adversidades. Meu Pai, venha ser esse socorro. Oh, meu Pai, venha ser a nossa força de prosseguirmos para o alvo. Oh, Senhor, neste mundo tem tantas aflições, mas de todas o Senhor os livra o justo, Senhor. Oh, meu Pai, então venha livrar, meu Pai, esta pessoa que está clamando por socorro. Oh, meu Pai, o mundo não está fácil, o mundo quer nos derrubar, o inimigo ele quer
armar ciladas, armar flechas para tentar nos prejudicar e principalmente nos tirar da tua presença, nos tirar do centro da tua vontade. Mas nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu Pai, nós sabemos que o teu poder, que a tua grandeza e que a tua misericórdia são muito maiores, e a tua misericórdia ela se renova todos os dias e se renovam a cada manhã. Então, meu Pai, que essas misericórdias que vêm do céu, que vêm de ti, se renovem a cada manhã na nossa vida, assim como diz a tua palavra, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E grande é a tua fidelidade. Oh, meu Pai, a tua fidelidade não tem fim. O Senhor é fiel sempre, independente de errarmos ou não. O Senhor permanece fiel. Oh, meu Pai, então eu, juntamente com essa pessoa, eu oro, eu clamo por socorro. Porque o meu socorro, ele vem do céu. O meu socorro não está neste mundo. O meu socorro não está nas pessoas. O meu socorro não está nos bens materiais. Mas o meu socorro está no céu, o meu socorro vem de ti, meu Pai. Assim como o socorro dessa pessoa também vem de ti. Oh, meu Pai, venha nos esforçar. Oh, meu Pai, assim como o Senhor esforçou Josué. Josué estava desanimado, Josué estava sem ânimo porque Moisés havia morrido. E Moisés, antes de morrer, Moisés falou: você será o meu sucessor. Mas então Josué ele não estava preparado psicologicamente. Mas então o Senhor apareceu para ele e disse: esforça, Josué, tem de bom ânimo, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Oh, meu Pai, assim como o Senhor declarou para Josué nos se esforçar, oh, meu Pai, esforça o nosso coração, porque Josué ele se esforçou e ele foi conquistador de muitas vitórias. Oh, meu Pai, Josué que alcançou junto com o Senhor, que chegou à terra da promessa. Então que, meu Pai, eu e essa pessoa podemos chegar um tempo das tuas promessas, meu Pai, porque, meu Pai, nós temos que viver o processo para depois viver o propósito. Então que durante esse processo, Senhor, o Senhor não nos deixe só. Nós não suportaremos, meu Pai, sem te ter por perto durante esse processo. Por isso que, meu Pai, venha nos esforçar, venha nos capacitar, venha nos ensinar durante o processo, porque não tem sido fácil, Senhor. Oh, meu Pai, mas eu sei que assim como o Senhor livrou Davi de seus inimigos, o Senhor livrará a minha vida, o Senhor poupará a vida desta pessoa. As lutas que ele tem enfrentado, o Senhor salvará. O Senhor será um alto refúgio, um alto monte, e o qual nos apoiaremos, porque o Senhor é a rocha firme e a rocha da nossa salvação. É por isso que, meu Pai, eu clamo neste momento, eu oro neste momento juntamente com essa pessoa, e eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que desde já o Senhor enviará os teus anjos ao redor desta pessoa, ao meu redor, para poupá-las no dia da angústia. Oh, meu Pai, a tua palavra diz que os teus anjos são guardião da nossa vida, a ordens do Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor dará ordens aos teus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. E nós cremos, Senhor, que o teu Espírito acampa na nossa vida, porque nós sabemos que nós somos filhos e filhas de Deus, e o Senhor jamais permitirá que os teus filhos sejam abalados. O Senhor não permitirá que os justos sejam abalados. E nós cremos, nós tomamos posse desta oração, desta palavra, meu Pai, que essa palavra venha, meu Pai, se for fortalecer a minha vida, fortalecer a vida de todas essas pessoas que têm orado, que têm te buscado, porque nós sabemos que todo aquele que te busca, Senhor, esse de nada tem falta, e nós cremos e determinamos a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa salvação, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, a sua família. E nunca se esqueça, quando você viver um momento angustiado, quando você estiver em aflição, clame a Ele, porque Ele é o teu socorro presente nas adversidades. Você não encontrará esforço em ninguém, você não encontrará socorro em ninguém, em nada deste mundo, nem que seja o seu marido, seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, amigo, família, não importa.
Por mais que essas pessoas nos amem, eles não poderão nos salvar no dia das aflições, mas o único que vai te salvar verdadeiramente se chama Todo-Poderoso, amém? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande Eu Sou, e Ele é para fazer, amém? Então, eu concluo esse momento de oração com vocês, eu concluo esse momento de vídeo dizendo que Deus ele vai fazer tudo e muito mais em nossas vidas, amém? Que Deus ele venha te abençoar, que você tenha uma ótima semana. Já estamos no início da semana, mas que essa semana venha ser cheia de vitórias, cheia de bênçãos, cheia de conquistas. Que Deus te abençoe, um abraço, fiquem na paz e até amanhã. Tchau, tchau.